Olá, gente. Boa noite novamente para vocês, agora gravando a nossa aula. Muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui, né? Hoje nós iremos estudar uma filósofa do qual eu gosto muito, muito mesmo. Ela se chama Hannah Arendt. Ela é uma filósofa judia que foi perseguida na época da Segunda Guerra Mundial, e ela desenvolveu um conceito chamado banalidade do mal, do qual nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. Provavelmente, também, nós devemos fazer um link na semana que vem com esse mesmo tema e partir para outros assuntos que ela também trabalha. Ela trabalha também sobre a questão da política, do totalitarismo, relacionando essas questões todas com a liberdade. E esses assuntos, eles estão muito presentes nos nossos dias, então, daí a escolha dessa filósofa para a gente trabalhar esses assuntos. Haja visto, por exemplo, no Brasil, nós estamos vivendo uma polarização muito grande nos aspectos políticos entre esquerda e direita, e o pessoal está fazendo uma política muito grande dentro dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. E isso é um problema muito sério, que tem causado muito prejuízo, principalmente prejuízo nas vidas humanas das pessoas, mas do qual nós vamos discutir com vocês, né? Então, nós vamos trabalhar com vocês um slide hoje, que eu vou deixar aqui para vocês acompanhar. Esse slide é muito grande, não vai dar tempo da gente ver tudo ele hoje, logicamente, mas ele já está disponibilizado lá para vocês no Google Sala de Aula, tá? E nós vamos fazer uma discussão do tema banalidade do mal e trabalhar outros aspectos aqui. Então, deixe-me abrir aqui a nossa telinha. Beleza? Deixar aqui o nosso slide pronto. Acho que todos vocês estão vendo o nosso slide. Estão vendo o slide? Opa. Se estão, me dá um okzinho, por favor. Pode escrever no chat. Isso. Então, ótimo. A Catiana entrou agora? Eu não tinha visto a Catiana, não. Beleza, às vezes eu tenho que fechar aqui, porque senão não consigo quem está entrando, tá? Gente, no cantinho superior esquerdo da tela de vocês, vocês estão vendo o nome da filósofa que nós vamos conversar com vocês hoje. Ela é chamada, o nome dela é Hannah Arendt. Esse sujeitinho aqui, dentro de uma redoma de vidro, é chamado de Adolf Eichmann. Ele era um funcionário da SS nazista, do Terceiro Reich, na Alemanha, e ele está sendo julgado dentro de um tribunal. Esse tribunal é um tribunal de exceção, e pelos crimes cometidos, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Bom, nós vamos discutir aí Hannah Arendt. Ela foi perseguida, ela era judia, então ela foi presa dentro de um campo de concentração, conseguiu fugir, ela foi para a França. Na França, ela
chegando na França, ela estava sem identidade, ela estava sem identidade. Ô, gente, desculpa, desculpa, tá? Voltando aqui, ah, eu desliguei sem querer, fui deixar uma pessoa entrar na nossa aula e acabei desligando o microfone. E agora ela está entrando na nossa aula. Bom, Hannah Arendt, gente, ela é uma pensadora conhecida pela sua ênfase a um tema que ela deu muito valor, que é a liberdade. Por que isso? Porque ela foi presa, ela foi perseguida, ela foi presa, ela ficou nos campos de concentração alemães, depois ela conseguiu fugir, foi morar em guetos, também no interior da Alemanha, e depois foi para a França, né? Então, ela viveu muito intensamente esse período da Segunda Guerra Mundial e sentiu na pele a violência, a maldade praticado principalmente pelos alemães, pelo exército alemão. Bom, Hannah Arendt, ela também estudou e analisou os regimes totalitários. Dentre esses regimes totalitários, ela dedicou um tempo muito importante ao nazismo e ao fascismo, que eram regimes totalitários e que comandavam e que governavam e que tinham muita influência na Europa naquele momento, e, além disso, levou também a Europa a entrar numa guerra mundial. Além dos regimes totalitários e da liberdade, Hannah Arendt também estudou e trabalhou muito a questão dos direitos individuais e políticos, os direitos civis e políticos das pessoas. Deu muita ênfase nisso daí, trabalhou a questão da família, a sociedade de massa, do qual nós vamos falar aqui, e dos crimes contra a pessoa humana. Então, ela acaba tendo uma contribuição muito importante também para
a criação, as suas ideias acabaram influenciando também a criação dos direitos humanos. Sua obra é fundamental para entender e refletir sobre os tempos atuais. Esses tempos atuais em que vivemos, que é marcado por muitas guerras, por muitos nacionalismos extremos, radicalismos, extremismos, né? E entender este momento, tanto para ela quanto para nós, significa enfrentar de maneira despreconceituosa esta realidade do qual vivemos. Resistir a este momento do qual vivemos sem procurar explicações, que nos levem a prejuízos, a noções pré-concebidas da realidade. É isso que ela afirmava na sua própria filosofia, e é isso que ela nos passa hoje dentro das suas ideias. A Hannah Arendt, ela era uma judia, ela tinha origem hebraica, ela não teve uma educação religiosa tradicional judia, dentro da própria religiosidade judaica, mas sempre professou a fé em Deus de forma livre e não muito convencional. É importante a gente destacar isso, porque Hannah Arendt dedicou toda a sua vida a compreender o destino do povo judeus perseguido por Hitler. Ela gostava muito de estudar, e jovem, aos 21 anos, mais ou menos, ela se torna aluno de um filósofo chamado Martin Heidegger, que era alemão, e que vai influenciar muito na vida dela, ela vai ficar encantada com este filósofo alemão, a tal ponto de se tornar amante de Heidegger. Heidegger era um filósofo muito conceituado nesta época, era casado, fazia parte da família tradicional alemã, tinha 2 filhos, no entanto, ele passa a ter um romance muito grande, muito intenso com a Hannah Arendt. Logicamente, com o tempo isso não poderia dar certo, principalmente depois que Heidegger, então, acaba influenciando muito mais o nacionalismo alemão, e ele se torna muito mais conhecido. Bom, no entanto, ela se forma na mesma universidade de Heidegger, que era a Universidade de Marburgo, e formando-se em filosofia. Em 1929, o mundo... em 1929, era a época da Grande Depressão, a queda da Bolsa de Valores em Roma, e Arendt, então, ganha uma bolsa de estudo neste período, devido à sua destreza intelectual. Ela ganha essa bolsa de estudo e muda-se para Berlim. 3 anos, mais ou menos, depois, o nazi-socialismo de Hitler, né, o partido nazista, sobe ao poder por volta do ano de 1933, e aí as ideias de Hannah Arendt, lógico, não eram muito bem vistas ali, e estavam muito próximas do centro de poder também, e aí ela sai dali. Ela é perseguida, ela é presa, e ela sai dali e vai para... e ela consegue fugir, e, como eu já disse, e vai para a França. Né? Lá ela tem contato com outro escritor e também filósofo, Walter Benjamin, e aí eles trocam mensagens e eles estudam muito esses assuntos que nós falamos no início com vocês, e vai escrevendo e vai constituindo, tendo um conjunto muito grande de obras filosóficas.
Ah, bom, ali na França, ela exilada, ela fica praticamente sem os seus direitos políticos, e depois, em 1951, como nós já falamos, ela consegue, um pouco antes de 1951, ela consegue ir para os Estados Unidos. Ali nos Estados Unidos, ela consegue a cidadania norte-americana, em 1951, e, a partir dali, todos os seus escritos contra os regimes totalitários, do qual que já havia condenado ela, e aí ela escreve duas pérolas filosóficas, e que são muito utilizados e que são trabalhados nas faculdades e universidades no mundo todo. Uma dessas pérolas é esse título deste livro, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal e as origens do totalitarismo. Neste primeiro livro, aí, ela estuda a personalidade medíocre, né, desse sujeitinho aí que nós conversamos com vocês, chamado Adolf Eichmann, e ali ela vai trabalhar o conceito de banalidade do mal. Depois, o outro livro, nós iremos ver na próxima aula, sobre o totalitarismo, mas a nossa preocupação é destacar esse estudo desse livro aqui, que é muito interessante, tá? Como nós falamos no início, Eichmann, ele era um funcionário, um burocrata militar a serviço do Estado alemão e a serviço do exército alemão, tá? Eichmann, ele é condenado por crimes de guerra, dos quais nós iremos falar aqui, e Eichmann, ele se declara inocente. E a afirmação de que ele falava esta afirmação se devia porque ele afirmava que cumpria ordens e considerava desonesto não executar o trabalho que foi dado, no caso, exterminar os judeus. E, bom, Hannah Arendt, ao analisar e ao ver a declaração de Eichmann, vai concluir que Eichmann, ele realmente não era uma pessoa mentirosa, que ele era uma pessoa que falava com a verdade, mas ele era uma pessoa que não se tratava de um ser malvado ou demoníaco, na visão dela, ou um paranoico, mas ele era um homem comum, um homem normal, incapaz de pensar por si próprio, como a maior parte das pessoas. E esta afirmação é um eco de uma frase, né, do filósofo e matemático francês Pascal, que falava que nada mais é difícil do que pensar. Nada é mais difícil do que pensar. No outro livro que ela trabalhou, As Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt, ela ocupava, sobretudo, falar sobre o nazismo e sobre o stalinismo como fenômenos do igualitarismo totalitário, que gritava: se você não é igual a mim, não tem o direito de existir. Ou seja, nós tínhamos o nazifascismo de um lado, questionando uma realidade, e nós tínhamos o comunismo ou o stalinismo de outro lado. Então, todos esses partidos políticos, ou essas ideias políticas, também foram questionadas por Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, Hannah Arendt, esta igualdade ou esse igualitarismo político do qual ela chamava, era uma espécie de um paradoxo onde esses dois igualitarismos, do qual é chamado por ela de igualitarismo de manada, buscavam
a superioridade de um sobre os outros, e terminava nas tentativas sempre de apagar pela forças as diferenças pela posição social e pelos estilos de vida, né? Então, ela fala muito isso, trabalha muito esta ideia aí. E, bom, o que diz a filósofa Hannah Arendt sobre a questão do mal? O mal existe? Pode alguém fazer o mal sem ser malvado? Quais seriam os mecanismos que movimentam este mal e faz com que ele se torne uma realidade? Isso aqui é o que ela trabalha. Ela começa trabalhando no seu livro e, na verdade, o que ela quer descobrir, o que ela quer explicar, é esta ideia aqui do mal. Traçar, por exemplo, a ideia das características de como este mal funciona, né? Pois bem, para a gente começar a entender este conceito de banalidade do mal, nós precisamos entender e conhecer um pouquinho quem era Eichmann, Adolf Eichmann, né? Adolf Eichmann era esse sujeitinho aí que está nessa fotinha aí, que vocês estão vendo no slide, né? Ele era um burocrata a serviço, como nós já falamos, do exército do Estado alemão. Na visão de Hannah Arendt, ele era um homem simples, ele era um homem normal, ele não era um homem com semelhança de um ser demoníaco que cuspia fogo, né? Mas ele era um homem simples, um homem comum e que, como outros que estão perto de nós, né? Mas esse homem simples, na visão dela, este homem sereno, muitas vezes, ele podia fazer ações maldosas sem a menor intenção, querendo simplesmente cumprir as ordens do qual ele ele recebeu do seu sucessor. Então, um homem muito normal e tranquilo, mas com a intensa capacidade de fazer a maldade, mesmo sem perceber, mesmo sem ter consciência daquilo que ele estava fazendo. Ele não praticava um mal, na concepção de Arendt, movido pela ambição, pelo ódio ou por ser uma pessoa doente. Ele simplesmente queria ser uma pessoa como muitos de nós, um vencedor. Ele queria ser uma pessoa que queria vencer na vida, cumprindo um objetivo do qual o Estado ou uma instituição traçou para ele ali. Então, essa característica, essa forma de ser de Eichmann que chamou a atenção de Arendt, e ela passa a ver o mal como algo que é banal, né? Algo que vem, algo sem importância, é algo que era feito por Eichmann sem ele perceber. Mas aí vem, o que Eichmann fez? O que Eichmann, qual a atribuição que lhe foi dada? Qual o mal terrível que lhe foi dado? Bom, ele foi, deixa eu mostrar aqui no exército, aqui, tá? E aí nós já falamos, um burocrata muito comum, bastante ínspido, que em suas palavras não era pervertido ou sádico, mas era uma pessoa terrivelmente normal, que agiu sem nenhuma outra razão, a não ser diligentemente avançar na sua carreira burocrática. Mas o que ele fez?
qual a ordem que ele recebeu? Ele recebeu simplesmente, ele se tornou o responsável por embarcar milhões e milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, para a morte. O que que aconteceu? Ele foi encarregado de dar uma solução final a todos os judeus, ciganos e homossexuais que existiam dentro, que existiam na Alemanha, né? Então ele recebeu a incumbência, de levar para os campos de extermínio, para os campos de concentração, que estavam situados principalmente ali na Polônia, quer dizer, em outro país, numa distância longa, milhões e milhões de pessoas para serem presos e mortos. Então, ele trabalhou uma estratégia que foi muito eficaz, dentro de uma logística muito interessante pela época, onde ele embarcava multidões de pessoas em trens, e essas pessoas viajavam em situações bem apertadas, em condições muito ruins, e eles entravam praticamente dentro dos campos de concentração, e abria-se a porta, aquela multidão, como se fosse uma manada de gado, ele se adentrava à cerca, dentro dos campos de concentração, e eles tinham que despir as suas roupas e tomar, entre aspas, um banho e serem mortos. Na verdade, eles eram queimados totalmente vivos. Daí essa palavra holocausto, né? Então, Eichmann, segundo isso, fez tudo isso, ele foi responsabilizado por milhões e milhões de mortes. Segundo ele não deu nenhum tiro, ele não gostava nem de ver sangue, ele tinha horror a isso, mas ele foi o responsável por essa estratégia muito eficaz, né? Muito eficaz aí, de realizar este mal tão grande, tá? Sem uma má intenção aparente, como está escrito aqui no nosso slide, ok? Para Hannah Arendt, Eichmann era um sujeito comum que nunca, então, tinha maltratado um judeu. Ele era simplesmente um funcionário eficiente que servia ao Terceiro Reich, que poderia ter sido uma pessoa diligente, servidor de qualquer outro regime que lhe pagasse simplesmente um salário, que reconhecesse os seus méritos, promovendo-o regularmente e, ao fim da sua carreira, pagasse a merecida aposentadoria. Numa palavra, ele era um homem que simplesmente buscava e almejava um sucesso dentro da burocracia estatal alemã naquele período. Bom, outra coisa muito importante a se destacar é que qual o mecanismo que levou, qual foi o condicionante que levou Eichmann a assimilar uma ideologia e praticar de forma muito natural o mal. O que fez Eichmann a ser uma pessoa assim? Para Arendt, a questão reside no problema ou na política em si. A política, segundo Arendt, a política é o responsável pelo surgimento de um novo, como ação plural, que apresentava-se não somente como uma alternativa, mas também como algo novo que sanava as necessidades imediatas de uma situação. Para Arendt,
um novo conceito de política é novo porque ele é ampliado na visão dela, e este conceito de política vai implicar não só a possibilidade de começar, de criar algo novo, mas também de que a ação política não acontece simplesmente no isolamento. É sempre uma ação que se dá em conjunto, sendo uma ação, um acordo entre iguais. Assim, dessa forma, mesmo que o começo seja fruto do trabalho de um único agente, há a necessidade de outros participantes para que a ação seja concluída. Ou seja, independente mesmo do projeto, da estratégia, da logística ter sido criada por um funcionário burocrata, isso tudo só aconteceu, isso tudo só funcionou porque havia um sistema, havia toda uma engrenagem, essa engrenagem bem justaposta, que fez com que tudo isso acontecesse e funcionasse de maneira perfeita. Para Arendt, né, a política, ela trata da convivência entre os diferentes. Nesse sentido, os homens se organizam politicamente para certas coisas em comuns, essenciais a um caos absoluto ou a partir de um caos absoluto das diferenças. É o que ela afirma aí no seu livro de Eichmann, tá? Bom, para Hannah Arendt, o que torna o homem um ser político é sua capacidade de ação. Ela o auxilia, esta ação auxilia o homem a se reunir com seus iguais e agir em comunhão, almejando objetivos comuns que antes não teriam condições de supor ou mesmo de fazer. Nesse sentido, para que esta ação exista, é necessário que os homens se comuniquem, se interajam, se expressem e trabalhem de forma bem conjunta. Também nesse sentido, a ação é atividade que faz parte do universo político, que é um fator essencial à competência para iniciar algo novo. A política, então, é algo com uma necessidade imperiosa na vida humana e, na verdade, tanto para a vida do próprio indivíduo quanto da própria sociedade. É ela que possibilita os seus indivíduos a buscar os seus objetivos e alcançar os seus resultados. Uma coisa muito interessante está aí nesse slide aqui, como vocês podem ver, a Arendt chamou dessas características voltadas da ação política para a banalidade, do mal. É um tipo de ação que não era intrinsecamente, entre aspas, como está aí, como vocês estão vendo no slide, intrinsecamente mal, mas simplesmente superficial e desorientado. No caso de Eichmann, ele era um homem que estava voltado para as práticas do partido nazista, em busca de propósito, direção, e não por uma profunda convicção ideológica. Ele queria simplesmente, novamente, falando, ser uma pessoa vencedora. Nesse sentido aí, o que ele fazia era simplesmente cumprir as leis que eram estabelecidas, que foram estabelecidas, criadas pelos legisladores dos partidos nazistas, né? Então, ele tinha como objetivo cumprir um papel que lhe foi delegado, respeitando as leis do seu próprio país, e, na visão dele, se não respeitasse estes deveres estabelecidos em lei, esse burocrata deveria ser punido, e isso acarretaria uma série de consequências negativas. Então, para Arendt, é importante dizer que, segundo a lei, e para
na concepção do próprio Eichmann, como ele mesmo se declara, nada estava errado, e que esse sentimento é de consentimento geral, nacional. Nesse sentido, o direito se dá de maneira individual, à medida que não é possível culpar uma nação inteira pelo aquilo que o mal de um indivíduo estava fazendo. Então, para Arendt, né, para Arendt, o mal não é uma categoria ontológica, né? Quer dizer, que tem uma natureza de realidade de existência. Não é algo que é natural e nem é uma metafísica, algo que é sobrenatural, que vem para depois. É algo que é político e histórico, é produzido por homens que se manifesta apenas onde encontram o seu espaço institucional em razão da sua própria escolha. Nesse sentido, a trivialização da violência corresponde ao vazio do pensamento, onde então a banalidade do mal se instaurará e se instaura. Bom, nesse sentido, então, Eichmann nada mais é do que, na concepção de Arendt, de uma engrenagem, de um sistema que foi criado para aniquilar e para impor uma espécie de projeção, uma espécie de poder aniquilador da realidade. Eichmann é somente um funcionário, como um outro qualquer poderia estar no lugar dele, que estaria ali simplesmente para realizar o seu trabalho, ou um determinado trabalho. Desde que fosse tudo dentro da lei, de maneira formal, respeitando sempre as leis. Então, pensando nisso, é que a Arendt conceitualiza, vamos dizer assim, 3 teorias capazes de explicar esta banalidade do mal, entender essa banalidade do mal. Dentre essas 3 teorias trabalhadas por Hannah Arendt, tá? Por Hannah Arendt, nós podemos destacar a teoria da peça da engrenagem, como nós já falamos aí, que vem a significar o seguinte: na visão de Eichmann, Eichmann era simplesmente uma pessoa que fazia parte de uma máquina de matar, mas ela era uma peça dessa engrenagem. Se essa peça não funciona bem, bastava substituí-la, e o que não foi o caso de Eichmann. Então, segundo essa teoria da peça da engrenagem, pelo crime em que foi acusado, Eichmann não teria sido o executor, ele apenas foi um dente desta engrenagem. Pois, se ele não fizesse aquilo que lhe foi ordenado, ele simplesmente seria condenado pelo sistema político vigente. A outra teoria trabalhada por Hannah Arendt era a teoria da culpa coletiva, né? Hitler, quando subiu ao poder, ele subiu coletivamente, ou seja, ele foi escolhido, ele passou por um processo de escolha, ele foi eleito democraticamente e foi escolhido pela vontade do povo. Então, nesse sentido, todas as pessoas são culpadas. Todas as pessoas têm alguma responsabilidade disso, onde todos, então, são culpados, mas nesse sistema nenhum é julgado. O julgamento tem que ser individualizado para que seja um espelho, para que também pudesse se criar
um culpado. E a outra teoria é a própria teoria da consciência. Não era crime matar um judeu no período nazista. Então se perguntava, até que ponto então pode se julgar por algo que não era crime? Eichmann era simplesmente, na visão dela, um palhaço do sistema, um homem comum, como qualquer outro, repetindo sempre seu trabalho cotidianamente, que não tomava consciência de suas próprias ações. E assim, ela afirma que qualquer um pode ser Eichmann. Eu, você, né? Todos nós podemos ser Eichmann. Esta afirmação ganha a casa na banalidade. Algo que é banalidade, não, algo que é banal não é normal. Não é normal, mas torna-se normal. Matar judeus era normal, banal. Como então podemos ser Eichmann? Vamos pensar assim. Parece ser uma situação bem contraditória, mas imaginamos uma situação em que vamos imaginar numa situação, por exemplo, numa ação, no filme, esses slides aqui, eles falam de filmes, né? E aqui nós temos um, mas vamos pensar num outro filme, O Cão Danado, de Akira Kurosawa. Neste filme, um policial perde sua arma de trabalho e esta é a causa do assassinato de uma pessoa. Até, até que ponto o policial é culpado pela morte? Até que ponto ele é culpado? Alguém pegou esta arma e matou uma outra pessoa. Então, dentro da banalidade do mal, este policial ele tem responsabilidade, né? Um outro caso, imagine, por exemplo, comprando-se uma roupa de marca, né? Essa roupa de marca é fabricada com exploração do trabalho chinês. Contudo, no sistema atual, isso é comum. Seria você responsável pela exploração do trabalho na China ao financiar essa empresa? Ora, portanto, no processo de banalização do mal, passa-se pela ideia de tornar comum o que não é normal, algo que é moralmente estabelecido como mal, né? Este é o grande problema. Essa é a grande situação. Aqui nós temos um filme chamado Um Homem Bom, filme muito interessante, né? E aí ele era um funcionário do regime, ele era um bom pai de família, é, um filme muitíssimo interessante de Viggo Mortensen, e do qual ele também é um funcionário. Ele é uma peça da engrenagem do Estado alemão. E muitos não poderiam imaginar, tinha tudo para ser uma pessoa feliz, mas muitos não poderiam imaginar que este homem bom era capaz de cometer atos ruins, né? Ora, ah, aqui nós temos um outro filme aí também, O Leitor. Vale a pena vocês assistirem. Este filme, ele deve ter uns 10 anos, né? Com Kate Winslet e Ralph Fiennes, né? Conta a história de uma mulher que tinha um passado com a ligação uma ligação com o exército nazista, e ela manteve um romance com um rapaz que estava acamado, doente, que foi socorrido por ela, mas ela some. E ela aparece um tempo depois sendo julgada num tribunal pelos crimes ligados ao partido nazista. Ora, aí é a mesma questão. Nós não podíamos abrir as portas, nós éramos responsáveis por essas situações, né? Outro filme muito interessante, né? Firewall, Harrison Ford, quando ele era novinho, né? Um filme muito interessante, um filme de aventura. Esse filme vale a pena
assistir no final de semana. A vítima pergunta aí, por que você tem tanto ódio de nós? O sequestrador, eu não tenho ódio, eu apenas não me importo com vocês. Então, ele tinha um objetivo, ele tinha algo traçado. Ele não estava preocupado se as pessoas iriam morrer ou não, no caso neste filme. É mais ou menos aquilo que que Hannah Arendt fala sobre a banalidade do mal. Bom, por que isso, gente? Porque existem vários mecanismos na sociedade moderna hoje para fazer com que o mal se torne algo que é até um mal necessário. Ou seja, há uma total inversão da moral e absoluta civilização dos costumes vigentes da sociedade, que muitas vezes esses costumes não são bons. Muitas vezes ele destrói os princípios basilares de uma sociedade. Então, os princípios e valores de uma sociedade, segundo Durkheim, filósofo e sociólogo francês, esses princípios, os valores, eles fazem com que uma sociedade se torne coesa, né? E quando há uma ruptura desses fatores aí, então a sociedade, ela rompe com isso daí e ela deixa de ser unida, e há uma ruptura nisso daí. Um outro problema muito sério para Hannah Arendt é que há uma restrição na capacidade de pensar, do querer e do julgar, sobretudo do ponto de vista do outro, né? Isso aqui é muito sério. Existe hoje uma cultura da massa, como está aqui neste slide aqui, tá? O que é uma cultura da massa? É a apropriação do pensamento do homem humano e seu esvaziamento, gerando uma verdadeira paraplegia moral e ética em relação ao outro. Nós estamos sendo constantemente bombardeados, né? Principalmente pelas mídias, sobre determinados posicionamentos, e esses posicionamentos são inculcados na nossa cabeça o tempo todo, e de repente nós assimilamos e estamos fazendo aquilo que os outros dizem que é para fazer, aquilo que os outros dizem que é o correto. E muitas vezes foge daquilo que fomos ensinados, daquilo que nós achamos que é certo, que é correto, foge daquilo que a nossa ideologia, a nossa convicção ideológica é suprimida diante dessas realidades. Esse é um mal terrível, 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 né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então, não a estupidez, mas total a irreflexão, ou seja, não refletir é coisa séria, não questionar é coisa séria. Se nós não questionarmos, se nós sermos simplesmente uma boiada passando na porteira, os problemas serão imensos, né? Qual é o antídoto, então? Pensar. Qual é a questão? Pensar, pensar. Aí nós temos a figurinha aí, né, de Einstein. Pensar seria condição, raciocinar, criticar, estudar, seria a condição da possibilidade para a eliminação do mal. O antídoto: será possível que o problema do bem e do mal, de distinguir o que é certo e errado, está conectado à nossa capacidade de pensar? Como pensar no mundo onde o exercício do poder e o esvaziamento do pensamento, né? Vejam, gente, nesta época da pandemia, por exemplo, muitos de vocês que estão me ouvindo foram bombardeados aí, falaram: o semestre está perdido, vamos largar de estudar, vamos largar de pensar um pouquinho, acabou. Isso chama-se esvaziamento do poder, do pensamento, e não foi por aí que a gente resolve essa situação, e que nem resolverá outros problemas também, né?
E aqui tem o Fausto, né, o labirinto, né? É, a, qual o antídoto? Qual o antídoto? Porque obedecer por obedecer, assim pensar sem pensar, é para os homens como senhor sem capitão. Poderia, mas eu não o fiz, tá? Então, o pensamento seria a condição e não a garantia para a eliminação do mal. Ok? Isso é muito importante, gente. Esse é o caminho. A gente começa por aí, e a partir da maneira em que raciocinamos, criticamos a realidade, é que a gente vai encontrar uma solução final para o problema do mal. Mas se ficarmos alheios a esta realidade, se ficarmos alheio, como aquilo que Karl Marx falou na semana passada, que nós trabalhamos com vocês, né, nos tornarmos pessoas alienadas, o mal sobreviverá. O mal, ele se sobressairá em relação à nossa vida e à nossa sociedade. Então, o nosso pensamento, ele tem que estar voltado para a ação. Nós temos que procurar fazer o bem e não executar o mal. A condição humana, que foi a condição humana, não é algo metafísico. Metafísico é aquilo que é transcendental, aquilo que vai para frente. Não é nada disso. A condição humana tem que ser algo real, materializado. Então, nós temos que criar condições para as mudanças que devem acontecer. Nós temos que ser os construtores da história. Condição Humana é o outro livro que ela escreve também, que ela escreve retratando esta autonomia que o ser humano tem de fazer as coisas acontecerem, de serem responsáveis pelos seus atos e pelas suas atitudes. E aí tem algumas reflexões para nós analisarmos e questionarmos. Nós estamos vendo o mal? Nós estamos vendo o mal. Aqui nós temos aqui milhares e milhares de pessoas sendo embarcadas nos trens para a morte, né? Para a morte, tá? Como vocês estão vendo aí, tá? E vejam a semelhança, prestem atenção um pouquinho de como é que nós tratamos, por exemplo, os animais. Parece algo normal? Parece. Realmente parece. Vemos algum mal nisso daí? Não, não vemos. Tem alguma solução para isso? Não. É algo simples, é algo cotidiano. Mas será que não tem maldade nisso daí? Veja bem, agora, olhe aqui, né? Isso a gente está trazendo somente um assunto relacionado com os animais, tá? Aí, olhe os exemplos, né? Bom, não há pensamentos perigosos, o próprio pensar é perigoso em si mesmos. Nem erudição, nem instrução curam a estupidez. Ou seja, essas idiotices nós fazemos de maneira muito irracional. Gente, assim, por causa das idiotices cometidas por vários Eichmanns que existiram na época da Segunda Guerra Mundial, pelo menos 40 milhões de pessoas morreram. Ainda existem muitas pessoas que não prestam atenção nas coisas que nos cercam e nós vamos achando aí que as coisas são simples e são isso mesmo, né? Que as coisas que vão acontecendo nos nossos dias, esses índices altíssimos de violência que nós temos no Brasil, por exemplo, no ano passado, morreram mais de 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas, tá? Relacionados com a questão da violência urbana. Isso é algo, são índices de guerra, e a gente acha, num certo sentido, que isto é comum, que isto é natural.
temos que tomar uma atitude. Se relacionarmos isso com a Covid, pensem bem, essas mortes que estão acontecendo, né, que são muitas, mas a gente não pode achar que isso é natural, né? Então, olha aí outros exemplos, isso só para a gente chamar. Ah, aqui, rinha de galo, né? Há 6 meses atrás, passou uma reportagem no Fantástico, lá em São Paulo, e a gente, em outros cantos do Brasil também, isso se repete, mas lá no São Paulo foi desmantelado uma localidade lá, onde as pessoas levavam os galos para rinhas de galo, para lutar até a morte, como nós estamos vendo aqui, né? Ah, aqui mesmo, em Anápolis, muitas pessoas estavam envolvidas com essas rinhas de galo. E, se eu não me engano, semana passada, novamente, a Polícia Federal desmantelou outra rinha de galo, né? Aqui nós temos até vereadores hoje que ganham, que foram eleitos aqui na nossa cidade, pessoas vereadores que tinham como bandeira o cuidado dos animais, né? Como nós estamos vendo aqui. O que faz as pessoas felizes não pode ser ruim. Pode? Depende. Depende muito mesmo dessa realidade. Então, tem aqui, algumas críticas sobre Hannah Arendt, tá? Tem alguns posicionamentos, mas o fato é que o pensamento trabalhado por Hannah Arendt é muito atual, está muito presente nos nossos dias, né? Deve ser estudado. Eu vou colocar um material para vocês a respeito de Hannah Arendt, também para que vocês possam fazer uma leitura. É um artigo simples, né? O ideal seria, por exemplo, que vocês baixassem esse livro, que já está em domínio público, muitíssimo interessante, livro muito gostoso de ser lido, tá? E tem esse slide que eu mostrei aí para vocês, que vocês podem acompanhar. Ok? Bom, nós vamos ficar por aqui, nesta aula de hoje. Gostaria de perguntar para vocês se, ah, se há alguma pergunta a se fazer. Deixa só interromper a gravação.